Queria também cumprimentar a mesa, o Sr. Presidente Junto, o meu amigo Pedro Ribeiro, o meu amigo Augusto Ferreira e a todos os presentes nesta sala. E queria também deixar aqui umas notas iniciais que me parecem importantes e que tenho que referir. Queria dar os parabéns ao PS Cartaxo e também à JS Cartaxo por esta iniciativa e dizer-vos algo que para mim é extremamente importante e que cumpro registar. Tanto o Partido Socialista do Cartaxo como a JS do Cartaxo, neste momento, são um exemplo para todo o distrito, em termos de funcionamento de uma estrutura partidária e também, quanto a mim, um exemplo para o país. Pela ação política, pela postura que adotaram, na ação política e na proposta política e também pela qualidade e competência que têm demonstrado. Como se costuma dizer, nada da vida se faz sem trabalho. E nós, quando queremos liderar a ação e a proposta política, seja aqui no Cartaxo, seja no distrito, seja a nível nacional, temos que trabalhar, e trabalhar muito. E para isso é fundamental produzir pensamento político, formular propostas concretas, adequadas e credíveis. E para tal é preciso debater, discutir e analisar contributos. E quanto a mim é isso que vocês têm feito, com mais uma vertente que eu acho que é extremamente importante. É também imperioso, quanto a mim, adotar uma lógica de prestação de contas e de proximidade ativa. Proximidade ativa com os militantes, com os simpatizantes, mas fundamentalmente com os cidadãos. É nessa postura que eu me revejo, essa tem sido, quanto a mim, a vossa postura, e é também a postura que eu tenho procurado seguir na minha atuação pública. Assim sendo, os meus muitos parabéns pelas ações que têm praticado, pela forma como têm feito política, e queria deixar isto na pessoa tanto do Pedro Ribeiro como do Vasco, que assumiram que são os líderes tanto do Partido Socialista como da Juventude Socialista do Cartaxo, e dizer-vos, em termos pessoais, de alguém que já tem alguma experiência política, tanto a nível nacional como a nível distrital, também a nível conselheiro, que é desta atitude na ação e na proposta política que o PS precisa, tanto no Conselho de Cartaxo como no Distrito, como a nível nacional. Portanto, bem, eu, se me permite, iria fazer um enquadramento deste tema, da reforma do sistema eleitoral, e depois, numa segunda parte, iria também emitir algumas opiniões pessoais sobre o mesmo. Nós hoje vamos falar de algo que tem marcado a atualidade política a nível nacional nos últimos tempos, que é a reforma do sistema eleitoral. E a reforma do sistema eleitoral poderia incidir sobre a reforma do sistema eleitoral na eleição para a Assembleia da República, que é a que vamos ter agora mais próximo, como também a reforma da lei eleitoral para as autarquias locais, que também tem sido muito discutida. E nesse enquadramento é fundamental também começar por fazer referência àqueles que são os três grandes tipos de sistemas eleitorais que existem hoje no quadro europeu. Em primeiro lugar, temos o sistema proporcional, temos também o sistema maioritário e o chamado sistema misto. Este sistema proporcional, que é o que vigora em Portugal, tem como grande objetivo uma maior representatividade, sendo que a questão da estabilidade governativa é preterida em oposição àquilo que é a procura de uma maior representatividade do espectro político-partidário que existe nesse sistema eleitoral. Assim é que desde 1976 que nós adotámos este sistema proporcional na nossa Constituição da República. Ou seja, os nossos 230 representantes, os nossos 230 deputados, estão divididos em 20 círculos eleitorais, os 16 distritos do continente, as duas regiões autónomas e o círculo da Europa e fora da Europa, e em cada um desses círculos corresponde a um número de mandatos. Por exemplo, em Santarém, nós vamos eleger, agora nas próximas eleições, dia 5 de junho, 10 deputados. A dimensão dos círculos e, consequentemente, o número de deputados eleitos por esses círculos depende do número de cidadãos recenseados no mesmo círculo eleitoral. Por exemplo, nestas eleições, o número de cidadãos recenseados no distrito do Faro aumentou e o círculo eleitoral de Faro ganhou um deputado. O círculo de Coimbra perdeu cidadãos recenseados nesse mesmo círculo e, como tal, também perdeu um deputado. Há aqui um equilíbrio, os 230 são sempre, é um número fixo, mas depois cada círculo eleitoral, conforme esta questão do recenseamento, vai variar. Outra característica do nosso sistema, deste sistema proporcional, é que as listas são fechadas. O que é que isto quer dizer? No nosso sistema só podem apresentar listas de candidatos às eleições legislativas
os partidos políticos, isolados ou em coligação. Não acontece como acontece no sistema eleitoral autárquico, em que, por exemplo, movimentos independentes podem apresentar candidaturas. Também a fórmula de conversão dos votos em mandatos, como todos sabem, vigora o sistema que vigora um pouco por toda a Europa, que é o método. Portanto, este é o sistema proporcional que vigora em Portugal, em traços gerais. Existe ainda outro sistema proporcional, que é o sistema do chamado voto preferencial. É um sistema que é apresentado como um sistema que procura fornecer mais liberdade aos eleitores na altura da escolha dos seus representantes. Funciona também como o nosso na base de círculos plurinominais, ou seja, com vários deputados a serem eleitos pelo mesmo círculo. No entanto, a grande marca distintiva é que este sistema permite ao eleitor não só escolher o partido, como o nosso, mas também um determinado candidato na lista desse partido. Vamos a um exemplo. Imaginem que um de nós queria votar num partido, mas não se identificava com o candidato que esse partido escolheu como cabeça de lista nesse círculo eleitoral. O que é que acontece? O eleitor pode escolher outro candidato dessa lista desse partido em vez do que foi escolhido como cabeça de lista. Ou, se, por exemplo, não quiser escolher nenhum daqueles candidatos, votar simplesmente no partido. Este é o sistema eleitoral que vigora em países como a Bélgica, a Eslovénia ou a Lituânia. Outro sistema eleitoral, que também é bastante conhecido, é o sistema maioritário. Aqui, ao contrário do sistema proporcional, o objetivo central é a formação de governos maioritários, dando assim prioridade à estabilidade governativa em detrimento da questão da proporcionalidade e da representação proporcional com o nosso sistema, que é aí que está o objetivo do nosso sistema, ou seja, uma maior representação do espectro político-partidário. Aqui é preterida essa dimensão relativamente à questão da governabilidade e da constituição de maioria. A eleição dos parlamentos é feita através de círculos uninominais, no outro é plurinominais, o que significa que para cada mandato existe um círculo eleitoral e que o lugar será ocupado apenas por o candidato mais votado em cada um desses círculos. A regra básica deste sistema é o vencedor leva tudo. Ou seja, isto conduz a que os pequenos partidos não tenham representação. Isto conduz a que haja uma bipolarização dos votos e também que seja mais fácil formar governos maioritários e, teoricamente, aumentando assim a estabilidade governativa e a estabilidade política. Por outro lado, permite também uma maior proximidade entre eleito e eleitor, porque há o círculo e aquele eleitor sabe precisamente qual é o seu deputado. Como com certeza sabem, pelo menos a maioria de nós tem essa experiência, na Europa este sistema vigora no Reino Unido. Por último, existe a possibilidade de cruzar estes dois sistemas. É o que nós chamamos o sistema misto. E este sistema funciona, por exemplo, na Alemanha. O que é que acontece na Alemanha? Os eleitores votam por círculos uninominais, como no sistema maioritário, em que se elege um deputado, cada círculo elege um deputado, mas o sistema este sistema de eleição apenas escolhe metade dos deputados. Os restantes são eleitos através de um círculo nacional. Assim, os votos que contam para a eleição do círculo uninominal vão contar para a eleição daquele deputado e os restantes votos não são desperdiçados porque vão contar para a eleição dos tais deputados do círculo nacional. É um sistema que permite, com a criação deste círculo nacional, a representatividade das minorias eleitorais, correspondentes aos pequenos partidos, e que assim consegue alguma proporcionalidade. Há também outra fórmula de combinar o sistema proporcional e o sistema maioritário, através também da inclusão aqui do voto preferencial que eu falei ainda há pouco, com círculos plurinominais. Este é o caso da Holanda. O que é que se passa na Holanda? Há uma percentagem de deputados que são eleitos por voto preferencial, dando aos eleitores a possibilidade de manter alguma proximidade com o deputado que vão eleger e, ao mesmo tempo, evita-se o desperdício de votos que não são utilizados na eleição desse deputado para a atribuição de mandatos
que vão também ser incluídos no tal círculo nacional. Estes são dois casos de sistemas mistos, um funciona na Alemanha e outro funciona na Holanda. Outra questão que tem sido muito controvertida quando se fala da reforma do sistema eleitoral e que normalmente é aquela que é mais mediática, é a questão da redução ou não do número de deputados. Eu creio que, para se fazer uma discussão séria sobre esta questão, que é importante, nós devemos olhar para a nossa realidade e compará-la com as realidades mais próximas, ou seja, na Europa e, mais restritamente, nos países da zona euro, para vermos como é que é nos outros países. E um dos dados que eu acho que é mais importante é nós sabermos quantos eleitores é que cada deputado representa. Ou seja, em termos comparados, como é que é no resto da Europa. Em Portugal, não sei se sabem, mas cada deputado representa 48 mil eleitores. 48.300 e qualquer coisa. E dos 17 países da zona euro, há 8 países em que o número de eleitores por deputado é menor do que em Portugal. Dando alguns exemplos. Começando na Irlanda. Na Irlanda, cada deputado representa 26 mil eleitores. Na Eslováquia, cada deputado representa 36 mil eleitores. Na Áustria, cada deputado representa 45 mil eleitores. Em Malta, cada deputado representa 5 mil eleitores. No Luxemburgo, 8 mil. Em Chipre, 13 mil. Na Grécia, 37 mil. E deixei por último a Finlândia, os nossos amigos finlandeses, que cada deputado representa 28 mil eleitores. Este é um facto que nós temos que considerar quando discutimos esta questão. E outros dois factos que eu acho que são extremamente importantes para fazermos a discussão séria da redução ou não do número de deputados são o facto de os sistemas serem bicamarais ou unicamerais. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, há países em que há duas câmaras, como em Espanha, como também em Itália. O nosso sistema, como sabemos, é unicameral, apenas existe a Assembleia da República, e também se existe ou não algum órgão intermédio de representação, como por exemplo nos casos onde há regiões.